Oi, gente, meu nome é Keila. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a minha perspectiva sobre será que realmente nós estamos presos no sistema Matrix? Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada, sério, de madrugada, porque eu tô muito sem tempo para estar gravando o vídeo aqui pro canal, mas eu tô me esforçando, eu tô estudando, né? Eu tô trabalhando também e quero preparar conteúdos mais profundos e bacanas aí para vocês, né? Que realmente possa trazer transformações para a vida de vocês, né? Acrescentar e ajudar vocês ali a expandir, tá? Então, assim, eu prometo que por mais que os conteúdos aqui tenham diminuído, com certeza eles vão estar muito mais profundos para vocês, tá? Porque eu tô expandindo muito também e estudando muito para trazer conteúdos que realmente acrescentem aí na vida de vocês, tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Quero deixar claro, né, que essa é a minha perspectiva, é a forma como eu olho o mundo, né? Essa aqui é a visão que eu tenho, né? Até mesmo através da minha consciência eu sou, que é quem me ensina tudo, né? Até porque nós não somos o personagem, nós somos a consciência eu sou. O personagem tem a perspectiva dele, mas a consciência eu sou traz uma outra perspectiva para o personagem. Então, isso é o que eu tenho aprendido, né? Relembrado com a minha consciência eu sou. Isso que eu estou falando para vocês. Mas essa ainda assim é a visão da minha consciência eu sou, a perspectiva da minha consciência eu sou aqui para vocês, tá? Então, assim, se tiver alguma parte do vídeo que vocês não concordam e tudo, simplesmente deixem passar e peguem apenas aquilo que de certa forma vai acrescentar para a vida de vocês. Eu sei que é um assunto que para algumas pessoas é complexo, que é difícil, né, de assimilar, de absorver. Então eu sugiro que se você sentir, você escute mais de uma vez, porque muitas vezes a informação, né, ela não entra e às vezes quando entra, ela entra de forma muito distorcida, né, porque nós temos filtros distorcidos que distorcem a informação quando ela entra. Então, conforme o tempo vá passando, que você vai expandindo mais, volte a assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que cada vez que você assistir, você vai absorver algo que antes não tinha absorvido, ou até mesmo olhar com outros olhos, né? Enfim, para o vídeo de hoje, né, para explicar, para refletir sobre se realmente nós estamos presos ou não nesse sistema de distorção, né, que é a Matrix, eu decidi trazer o mito da caverna, né? O mito da caverna que é de Platão, né? Não sei se vocês já escutaram esse mito da caverna. Há muito tempo atrás eu já tinha escutado esse mito da caverna, mas eu tinha uma outra perspectiva. O meu ego, ele tinha outra perspectiva sobre esse mito. Mas depois de toda a expansão que eu tive e de tudo que eu acabei acessando, né? Eu pude perceber que esse mito da caverna explica muito bem a minha perspectiva sobre se estamos de fato presos ou não. A forma também como eu enxergo o sistema de distorção. Eu voltei aos meus estudos sobre o mito da caverna. Eu acabei escutando, né, alguns vídeos que falavam, né, sobre o que significa esse mito da caverna, né? Qual é a mensagem que é passada através desse mito. E eu pude ali escutar muitas perspectivas e tudo, enfim, mas eu continuei com a minha perspectiva muito acesa. E aí, então, eu decidi falar aqui para vocês essa minha perspectiva, porque ela é um pouco diferente da que tá colocada aí na internet, tudo bem, não tô dizendo que a minha é a melhor ou mais certa, mas sim que é uma outra perspectiva para te ajudar a pensar, né? Enfim, a refletir aí sobre esse sistema. Eu estava vendo que esse mito da caverna, muitas vezes ele também é chamado de prisioneiros da caverna. Eu achei isso sensacional. Inclusive, eu até pensei em colocar o nome Prisioneiros da Caverna, né? Porque o mito da caverna, ele fala literalmente sobre os prisioneiros que viviam na caverna. Existia uma caverna subterrânea em que alguns prisioneiros estavam amarrados em uma parede. Atrás dessa parede existia uma fogueira e nela passava, perto dessa fogueira e atrás da parede, passava pessoas e essas pessoas carregavam objetos,
né? Então, assim, as movimentações que aconteciam dessas pessoas, né, dos gestos e dos objetos que eles transportavam, fazia com que os prisioneiros enxergassem uma projeção de sombra, né, que aparecia, justamente pelo contraste que existia entre a luz e a sombra, fazia com que surgisse uma projeção para esses prisioneiros. O que acontece é que, devido a esses prisioneiros estarem amarrados naquela parede, de forma que só tinham a perspectiva do que estava à sua frente, né, como visão, então eles acabavam acreditando desde a infância que a realidade, a totalidade sobre o mundo, né, daquilo que eles conheciam sobre o mundo, era exatamente aquelas sombras que aparecia na parede, né? Então, assim, essa era a verdade, né, conforme a perspectiva daqueles prisioneiros. Certo dia, um dos prisioneiros conseguiu sair, né, daquela prisão e, ao caminhar durante a caverna, ele conseguiu ver que, na realidade, aquela sombra que ele acreditava ser a totalidade da verdade do que aparecia na parede, era na realidade apenas a projeção da fogueira que existia e das pessoas que estavam ali, daquele outro lado da caverna. Então ele viu que aquela verdade que antes ele acreditava não era de fato a verdade absoluta, né? Então ele percebeu também que sua visão estava muito limitada. Ao se deparar também com a luz da fogueira e com a luz da caverna, ele sentia a sensibilidade em seus olhos, porque onde ele estava era apenas a escuridão, era a sombra. A pouca claridade que tinha era a claridade do contraste da luz e da sombra. Então, o que ele via realmente era sombra, ele não estava acostumado com a luz, com aquela outra perspectiva também. Então, ao lidar com aquela luz, ele acaba tendo a sua visão um pouco ali, ficou com a visão um pouco ali sensível, né? Enfim, mas foi se acostumando. E ao ir se acostumando, né, a sua visão, ele sai para fora da caverna e vê que a luz que existe do sol, né? E ele começa a ver que tudo era muito diferente do que estava na caverna. Se sentia deslocado porque ele não estava acostumado. E a sua visão antes era apenas de sombra, né? Ele só enxergava as sombras. O que ele conhecia ali de fato, que estava acostumado, era ficar aprisionado dentro da caverna. Então, quando ele começa a lidar com aquele mundo externo e tudo mais, ele se sente completamente deslocado justamente porque é muito diferente daquilo que o ego dele estava acostumado. Depois de ter se acostumado, né, com a realidade dos fatos de como realmente são, percebendo que aquilo que ele enxergava na caverna era apenas projeções de sombras, que era uma realidade de ilusão, portanto, aquela prisão também era uma grande ilusão, ele decide voltar para contar para as pessoas que ali estavam presas, para que elas se libertassem e viessem para a verdade, para o mundo real e saísse desse mundo ali de ilusão, né? Dessa realidade de ilusão, a qual está baseada apenas na perspectiva ali das sombras, onde eles enxergavam apenas a sombra e estavam aprisionados, né? Então, ele decide voltar justamente para poder falar isso. E ao chegar para compartilhar com o restante, né, dos prisioneiros e ajudá-los a se libertar, né, e a conhecer, enfim, a verdade, simplesmente os prisioneiros desacreditam do que ele fala e acham que aquilo ali não passa de loucura e que muito melhor é realmente ficar preso, né, do que voltar com aquela loucura que aquele, enfim, homem voltou, né? Então, de fato, ele foi passado ali por louco realmente, né? Porque ele trazia uma visão e uma perspectiva
que dentro da perspectiva e do conhecimento que os prisioneiros têm, não há um entendimento, não há uma compreensão e não há um modo, né, de conseguir absorver de fato aquilo, porque aquela verdade que aquele homem que se libertou alcançou, ele alcançou justamente porque ele pôde experienciar essa libertação. Então, ele seguiu por um caminho de libertação, né, a qual esses prisioneiros simplesmente desconhecem, né? Esses prisioneiros desconhecem porque a perspectiva que eles estão agarrados é aquela perspectiva do contexto que vivenciaram, de ver apenas a sombra que estava sendo projetada. Então, dentro dessa perspectiva e do conhecimento de mundo que os prisioneiros tinham, aquilo parecia uma grande loucura, né? Agora eu quero refletir com vocês algumas questões desse mito e desse sistema de distorção, tá, gente? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que no mito começa a citar que alguns homens viviam desde a infância com as mãos amarradas em uma parede. Eu, Keila, com a minha visão sobre esse mito, né? A minha perspectiva, isso aqui não foi Platão que falou, é a minha perspectiva sobre o mito, é de que quando se fala de homens que desde a infância vivem com as mãos amarradas na parede, fala justamente desses homens estarem com suas crianças interiores feridas. Porque, gente, o que deixa, né, as pessoas, o coletivo, nós, né, na inconsciência, preso nesses contextos, é justamente a criança interior ferida. E na criança interior ferida, né, a gente simplesmente não consegue ter a liberdade, a autonomia, a segurança, a confiança de se libertar da caverna. Porque a gente está em um lugar de dependência, sempre buscando ser visto, ser amado, pertencer, né? Então, dentro da criança interior ferida, nós não temos autonomia. Muitas vezes, quando nós estamos com a criança interior ferida, nós nos colocamos em um lugar de vítima, esperando, né, que surja um salvador que venha nos salvar daquela situação que nós estamos. E então, esquecidos, né, de quem realmente a gente é, e vivendo esse arquétipo da criança interior ferida, a qual é dependente, a qual precisa de ajuda, que precisa do auxílio para dar conta das próprias coisas da sua vida, né? Enfim, que não consegue ser feliz sozinha, simplesmente não consegue, né, sair desse contexto, desse aprisionamento sozinho, justamente porque sempre está no lugar daquele que espera, né, ser visto, ser salvo, ser incluído, né? Esses prisioneiros ficavam amarrados na parede. O que acontece? Como que eu vi essa parede? Essa parede é o quê? Essa parede eu vejo como simplesmente o mundo material. Eu não sei porquê, mas eu simplesmente vi dessa forma, que as paredes significa o mundo material, que é a criança interior ferida, ela se agarra, né, a algo que é o quê? Que é a própria matéria. O ego, né, gente? O nosso ego, ele se identifica com a matéria, ele se identifica com os contextos, com as dores, com as feridas, com as memórias, ele se identifica com a realidade aqui, com esse grande holograma, né, que é simplesmente um holograma, né? É uma realidade virtual, digamos assim, que é concreta, né, que tem matéria. E simplesmente o ego, a criança interior ferida, ela se agarra nesse concreto, nessa matéria. E ali ela fica presa na matéria, acreditando que a realidade é o que se apresenta na matéria, é o que está no mundo aqui da matéria. Que consequentemente faz a gente ficar preso justamente também nas projeções que nós enxergamos
né, através aqui desse mundo da matéria, acreditando que a realidade é apenas o que se apresenta aqui nesse mundo. Mas quando nós olhamos para esse mundo, nós olhamos através do nosso filtro, da nossa visão, da nossa lente que está distorcida, de uma lente que está baseada em um contexto, em um sistema que é de pura distorção, né? E até que a gente saia dessa visão, desse aprisionamento, a nossa visão ela fica condicionada apenas a essa realidade e a esse modo de enxergar e ver as coisas. No que se refere à fogueira, né, e à passagem, movimentação, os gestos em que as pessoas estavam fazendo e os objetos que elas estavam carregando, que consequentemente refletiam uma sombra na parede, que era a visão dos prisioneiros, eu enxerguei isso como sendo a dualidade, o grande contraste que existe nesse sistema. Mas que esses prisioneiros são as pessoas que estão com suas visões tão distorcidas no polo negativo que elas só enxergam a sombra, elas só enxergam a distorção, porque suas mentes estão presas, aprisionadas nessas grandes distorções. E o que é a realidade que elas enxergam nesse mundo material é o que? A projeção de suas próprias mentes distorcidas. Então, elas acabam ficando cada vez mais aprisionadas nessas sombras, até que elas possam, enfim, eu ia falar mais para frente, mas até que então essa mente possa ser transmutada, né? Porque sim, eu acredito que a grande libertação de fato da nossa visão, para que a gente possa começar a enxergar as coisas, a realidade de fato como ela é limpar a nossa mente distorcida, né? Então é como se a nossa mente ela fosse ali o projetor. E se o projetor está com programações distorcidas, ele vai refletir essas sombras distorcidas, né? Então, eu enxerguei dentro desse mito justamente esse contraste aonde esses prisioneiros estão com sua visão totalmente distorcida, enxergando apenas as sombras que existem na sociedade, no grande coletivo e também de sua própria mente, né? E simplesmente ele só consegue enxergar essas sombras. A sua mente, sua visão não consegue perceber ali o polo positivo e que muitas vezes não se dão conta de que suas mentes estão aprisionadas, porque sim, nós estamos aprisionados através da nossa mente e a nossa visão do mundo é o que nos dá as pistas sobre se nós estamos de fato aprisionados ou não. O que nós estamos criando em nossa realidade são as pistas se nós estamos aprisionados ou não. Sim? Bom, essa é a minha perspectiva. Naquele momento, né, do mito em que o homem está se libertando, eu olho para aquilo como aquela pessoa, né, aquele indivíduo que consegue curar sua criança interior no ponto de tomar o controle, né, da sua vida, no sentido de que não deixar mais que a criança interior guie a sua vida e fique num lugar de dependência, né, de insegurança. Enfim, é simplesmente aquela pessoa que simplesmente acolhe sua criança interior e, consequentemente, começa a ter mais autoconfiança, mais segurança e se torna independente, está pronto para verdadeiramente ser livre. Quando eu falo da criança interior ferida, eu falo também sobre nós retomarmos, né, a nossa reconexão com nossa consciência eu sou. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso falando que a total conclusão da cura de nossa criança interior se dá justamente da nossa reintegração com a nossa consciência eu sou, né? Enfim. E isso fica muito claro porque esse homem é justamente aquela pessoa que começa a acolher suas feridas e ela começa a se tornar independente, autoconfiante, autossuficiente. É quando ela já não aceita mais os contextos de aprisionamento e continuar vivenciando naquela realidade a qual estava condicionada. Ela sai literalmente da criança interior ferida. Aqueles homens estavam aprisionados desde a sua infância, ou seja, a criança interior, essa é a minha perspectiva, criança interior ferida, fez com que esses homens ficassem aprisionados ali.
né? Enfim, então, retomando o poder pessoal, que não é só um poder pessoal, mas o poder de sua consciência, eu sou se reconectando com isso, essa é a minha perspectiva, simplesmente começou a soltar aquelas amarras, né? A mudar a sua visão, se libertando, saiu, se libertou daquilo e nessa jornada que começou a seguir, foi vendo as coisas como realmente elas são e percebendo que aquela visão que tinha era uma grande visão distorcida, que estava baseada em um contraste do polo negativo, né? Então, simplesmente essa pessoa, né, que se libertou, esse prisioneiro, segue o seu rumo, segue a sua jornada sozinho. O que eu quero dizer com isso? O fato dele seguir sozinho. Sim, ele seguiu sozinho. Por mais que depois ele tenha voltado, a jornada que nós seguimos, ela é individual. Nós não podemos carregar a bagagem, nem as pessoas conosco, sem que elas queiram. Nos acompanham aqueles que estão prontos para seguir a jornada com a gente. Mas se eles não estão prontos, então a gente pega o que é nosso e deixa cada um com o que é seu e segue. Isso faz parte também da cura da criança interior. Por isso que eu falo. Então, simplesmente esse homem, ele sai e ao sair percebendo tudo isso, né, esse sistema de dualidade, que assim eu tomo como alguém que começou a despertar e enxergar as coisas para além do mundo da matéria, né, e começou a perceber que existe um mundo espiritual, começou a perceber esse sistema de dualidade, de contraste e tudo mais, e começou a tomar consciência sobre as distorções que existem. Mas além de tomar consciência sobre as distorções que existem, tomou consciência de que muitos estão aprisionados nesses padrões de distorções e que simplesmente essas mesmas pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Sobre que o que enxergam não é de fato a realidade. E além de perceber isso, ele também percebeu que aquelas pessoas certamente não são o que elas pensam, né? E o que elas conhecem sobre o mundo não é de fato realidade. O mundo não é como elas enxergam. Aquilo ali era apenas uma cópia imperfeita da realidade, da totalidade da realidade. Essa parte aqui, a cópia imperfeita, eu tirei de um texto que eu vi na internet e eu achei sensacional, porque literalmente, né, o sistema de dualidade, ele é uma cópia imperfeita da realidade. Por que que ele é uma cópia imperfeita, né? Colocando aqui imperfeita entre aspas. Por quê? Porque apenas aqui nesse sistema de dualidade, nesse contraste, que nós temos dentro do polo negativo as distorções, né? Que são essas distorções de perversidade, crueldade, maldade, sofrimento, condenação, né? De, enfim, e etc, etc e tal e tudo mais. Apenas aqui nesses sistemas nós temos isso, né? Portanto, ele é imperfeito, porque essa não é a realidade da totalidade que é a fonte. Porque a fonte, ela só é amor, é harmonia. E dentro desse sistema de distorção, nós temos a desarmonia, o desequilíbrio, não é verdade? Então, ou seja, é um sistema imperfeito, porque a fonte, ela é perfeita, né? Então, aqui dentro desse sistema, desse holograma, dessa realidade aqui que a gente vive, né? Dessa realidade que é uma grande ilusão, é na realidade, literalmente, uma realidade de cheia, repleta de hologramas que não passam de ilusões as quais nós estamos experienciando, né? Enfim, então ele começa a perceber que aquela não é a realidade sobre os prisioneiros, não é de fato a realidade sobre nada, porque é uma grande ilusão. Tudo que vocês estão enxergando é uma ilusão, nada disso aí é real. E outra coisa, vocês não estão aprisionados, porque certamente se ele foi falar, é porque ele concluiu dentro dele que, olha, vocês estão achando que vocês estão aprisionados? Vocês não estão aprisionados, porque isso que vocês estão enxergando não é verdade. Porque, de fato, a sombra, ela só existe aí. É um condicionamento de se estar nesse sistema.
A sombra só existe aí nesse sistema, porque somente aí nesse contexto, nesse lugar que vocês estão, é que existe esse contraste. E é engraçado, né? Porque quando esse prisioneiro ele começa a lidar com a luz de verdade, né? Primeiro ali com a fogueira e depois com uma luz quando ele está saindo da caverna, que os seus olhos ficam sensíveis, que ele se sente desconfortável, deslocado, ele passa por coisas que muitos de nós, quando estamos despertando, né, nós também passamos, que é aquele desconforto de sair da perspectiva do ego, de quando começa a haver essas mudanças, né, mentais, onde a gente começa a reconhecer quais são as distorções, quão desconfortável é isso que o ego acredita. Esse deslocamento e essa sensação de estar desconfortável é do ego. E certamente eu enxergo isso, né, como sendo um momento de transmutação mental, um momento onde o ego ele se rende para a realidade dos fatos, para reconhecer que tudo que ele acreditou até então era uma grande ilusão. Dentro do despertar nós passamos por isso. No entanto, ele ultrapassa, né, ele ultrapassa a visão ali que muitos acabam ficando, que é a visão da dualidade. Porque quando muitos de nós despertamos para entender como funciona o sistema Matrix, a gente ainda assim se prende numa dualidade sem perceber que nós estamos de fato nos prendendo. É quando a gente começa a ver que nós estamos vivendo numa realidade que não é bem uma realidade, que muitos seres que nós acreditávamos que ajudava não ajudam, e aí a gente faz uma diferenciação entre seres de luz e seres de trevas e fica preso naquela dualidade, tentando combater a treva a todo momento. Bom, isso é uma parte do despertar, você apenas despertou para perceber como funciona o sistema de distorção. No entanto, isso não passa ainda da caverna. Você foi apenas para aquele lado aonde você está vendo a fogueira e está vendo as pessoas passar. Se deu conta da dualidade. No entanto, essa não é a verdade ainda total sobre os fatos. É uma micro partezinha que explica essa realidade. No entanto, é uma explicação que muitas vezes vem ali para você distorcida. Você compreende de forma distorcida porque você ainda está vendo de forma distorcida. Apenas quando você sai da caverna totalmente é que você percebe tudo isso aí só existe aí. Não é real, só existe nesse sistema. Então, muitas vezes, dentro desse sistema de distorção, do sistema Matrix, nós acabamos ou indo para o lado do medo muito grande, né? No qual a gente fica, ai, eu tô aprisionada e tem um monte de seres negativados e eles ficam fazendo ataque e olha o tanto de coisa que tem para aprisionar. Quando a gente acha que tá desperto, aí a gente vê lá que não tava e aqueles outros seres não estão trabalhando para a luz, não são trabalhadores da luz, são trabalhadores das trevas, das sombras, não sei o que. Entra num medo muito grande ou entra no outro lado de um controle extremo, assim, e numa divisão também dual de tipo sombra e luz, de chegar a ter raiva dos seres negativados, enfim, tudo mais, ou ainda se colocar, querendo ou não, você ainda está num lugar de muita dependência, esperando que alguém te salve, né? Onde você se coloca ali também, de certa forma, como alguém que está refém desse sistema. Ainda assim se coloca no lugar de dependente, ainda está na criança interior ferida. Oh, e agora, quem poderá nos salvar? Descobri que estou nesse sistema aí e estamos aprisionados, né? Muitas pessoas pensam. Eu pensava dessa mesma forma, até que a minha consciência, começou a trabalhar constantemente em mim, porque, claro, a minha mente, ego, visão distorcida, vindo dessa forma, não estava enxergando com clareza a realidade dos fatos, estava com a visão muito micro, olhando para uma perspectiva e esquecendo de olhar de forma ampla, mas a minha consciência que é quem enxerga, né, a totalidade, enxerga tudo de forma que eu não possa enxergar o ego, então ela vem e me traz os ensinamentos. E uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos aí foi que de fato nós não estamos presos coisas nenhuma.
E a consciência eu sou, ela me mostrava, né, um sistema dentro de outro sistema. Keila, você acha que o sistema Matrix, o sistema de distorção, é isso aqui. Mas olha, ia me mostrando uma coisa da outra. E de fato, existem malhas de distorções, malhas de aprisionamento aqui dentro desse sistema Matrix. Outras pessoas já chegaram a uma conclusão, tá? De que muitos desses seres que se dizem trabalhadores da luz acabam, de certa forma, colaborando para o aprisionamento. Bom, eu estou apenas pontuando. Não estou dizendo que é para você acreditar que essa é a verdade absoluta. Vamos refletir apenas. Então, e agora? E agora? Se não existe trabalhadores da luz, se não existe mais nada, e agora? O que vai acontecer com a gente então? Nós estamos presos, não tem mais saída, a gente não consegue sair nunca. E justamente porque estamos olhando ainda de forma muito distorcida e através de nossa criança interior ferida, se esquecendo de quem realmente nós somos. E se esquecendo de quem realmente nós somos, de fato, não existe saída, porque estamos presos nos condicionamentos de nossa mente. E os condicionamentos da nossa mente fazem a gente enxergar a prisão. E aí eu pude perceber, tive muitos acessos sobre esse sistema de distorção, vendo que eram coisas dentro de outras coisas que estavam totalmente entrelaçadas e ligadas, a qual tinha muitos enganos. Mas a consciência eu sou trouxe toda a clareza para mim de que, por fora de tudo isso, a maior prisão de todas era a crença de que nós estávamos presos. Nessa hora, assim, eu fiquei, gente, eu não acredito nisso. E de fato não é real para mim, né? Na minha perspectiva, o que nos aprisiona no sistema é justamente a crença de que nós estamos presos. Até porque esse sistema, ele faz parte apenas da experiência. Ele foi criado para que nós, através dos personagens e do ego, experienciássemos o contraste, experienciássemos o polo negativo. O que acontece é que ele funciona como um grande jogo. E nesse jogo, a qual foi criado, foi feito, né, vários desafiozinhos. Quando você está jogando um videogame, pense bem, para você passar de fases e tudo mais, não existe vários obstáculos e várias coisas. Enfim, quem cria os jogos aí e quem já jogou na vida, videogame, enfim, tudo mais, vai entender. Se você for participar de um jogo que não tem obstáculos, que não tem coisas e tudo mais, é a mesma coisa que você não experienciar. Por quê? Para viver o contraste, o negativo, precisava existir o negativo. Então, eu já vi de tudo quanto é teoria sobre o sistema de distorção. Que um ser humaninho se voltou contra a fronte, que não sei o que, que nananana, e aprisionou todo mundo. E a gente se esquece do quê? Da autorresponsabilidade. E sem autorresponsabilidade, se você não assume sua autorresponsabilidade de estar aqui nesse sistema e de se libertar, você está na criança interior ferida, não reconhece o ser divino que você é, e é isso que faz você ficar preso. Aí existe uma crença, tanto inconsciente, de separação com o divino, não reconhecimento de sua consciência eu sou, que faz com que você não reconheça a responsabilidade que você tem, né, de estar experienciando aqui, e também de sair desse sistema de distorção, entende? E você fica lá, condicionado, entende? Então, assim, eu já vi de tudo quanto é teoria, de tanto quanto é coisa, e tananana, mas eu cansei de ver teorias e eu decidi perguntar só para minha consciência eu sou. Então, eu tô passando para vocês absolutamente tudo que minha consciência eu sou me ensina. Essa é a nossa perspectiva. Talvez não seja a sua, mas eu estou compartilhando a minha, tá? Não estou dizendo que é o certo e que a sua está errada, estou apenas compartilhando. Se o que fizer sentido, você pega, o que não, você descarta. Entende? Então, assim, e aí tem teorias que falam que
dentro desse sistema, desse contraste, dos negativados e tudo mais, esses negativados jamais irão voltar à fonte, porque eles se desconectaram totalmente, que desligaram os seus DNAs divinos, que não sei o que, os seus códigos sagrados e não sei o que, ficou totalmente bloqueado, e que aí eles não vão mais se reconectar com a fonte. E, gente, não queiram limitar a consciência divina, a consciência eu sou. O nosso problema é acreditar que a realidade sobre nós é a sombra que está sendo projetada. O nosso problema é acreditar que a realidade sobre nossos irmãos é a projeção de sombra que se apresenta. A nossa consciência eu sou, ela sabe o momento de despertar. Por mais que você diga, ai, mas os seres negativados, eles estão fazendo um monte de malha de distorção, aprisionamento, que eles estão fazendo tudo isso aí para atrapalhar todo mundo de sair. Gente, tudo isso são apenas distorções. E que você está condicionado a essas distorções porque você ainda acredita nisso. A partir do momento que você começa a se libertar e olhar até mesmo para a sombra, para esses seres negativados, com uma realidade, sem ser com a visão distorcida, vendo a partir da perspectiva do eu sou, você não irá mais temer a esses seres negativados, nem sentir que você precisa controlar eles ou que eles estão te controlando. Não. Você pode até ver as distorções, você vê as distorções em que eles estão, mas você sabe a verdade sobre eles. E em você não há necessidade de julgamento, ou de medo, ou de achar que está preso. Quando nós alcançamos a consciência do eu sou, nós saímos da individualidade e partimos para o coletivo. Não é excluindo os seres negativados que se alcança a harmonia. Eu não estou falando que você tem que aceitar as distorções que eles estão fazendo. Eu estou te dizendo para que você perceba que a verdade sobre eles não é a distorção e que eles não vão ficar na distorção para sempre. Nós aprendemos a acreditar que tudo está perdido e que a partir do momento que um ser fica negativado, ele não pode mais retornar à fonte. E todas essas crenças, tudo isso que é colocado, é justamente para levar todos nós ao medo. Foi assim que foi projetado as sombras, as distorções, dentro desse joguinho, desse videogame. Mas a realidade, a verdade em nós, ela desperta. E uma vez que ela desperta, nos traz a relembrança sobre o que de fato nós somos e o que os nossos irmãos são. Você pode ter certeza que nada está perdido. Nada está fora do controle da fonte criadora. Nada, absolutamente nada está fora do controle da fonte criadora. Eu sei que muitas pessoas não vão entender essa mensagem que eu estou colocando aqui, mas aqueles que estão prontos para entender, irão entender. E se você não concordar, tudo bem. Você não precisa concordar comigo, até porque é apenas a minha perspectiva, né? Daquilo que eu tenho relembrado a partir de minha consciência eu sou. Quando o homem ele sai da caverna, que ele se acostuma, né, com uma nova visão, ele começa a ver a infinidade, a abundância, as infinitas possibilidades que existem, olhando para as coisas como elas realmente são, apreciando a beleza que antes ele não via. E por fim, gente, a mensagem que eu quero falar para vocês é que o caminho para a gente se libertar realmente da verdadeira prisão, que é a nossa mente, que está condicionada ao sistema de distorção, a tudo que existe nesse sistema,
né, que na realidade a nossa mente está presa nesses condicionamentos, é justamente transmutar a nossa mente, é o resgate de nossa criança interior na integração com nossa consciência eu sou, que nos faz tomar novamente o poder interior que existe em nós, ter autoconfiança e perceber o mundo como ele realmente é. E perceber o mundo, mesmo estando no sistema de distorção ainda aqui encarnado, enxergando a partir da consciência eu sou, o polo positivo. Parando de enxergar apenas as projeções das sombras como realidade, as projeções das distorções como realidade, e enxergando a beleza, as infinitas possibilidades, o amor, a alegria e a felicidade. Se você entra num estado de medo, de achar que está preso, que está todo mundo contra você, todos os seres negativados contra você, que está aqui todo mundo querendo te aprisionar, que você precisa viver na luta constante para poder sair disso, você ainda não está completamente desperto. O verdadeiro despertar é na relembrança de quem você é e no entendimento de que tudo isso que se apresenta é projeção de tua mente distorcida. Que uma vez que você se liberta da mente distorcida, você deixa de estar preso a esse sistema de distorção, porque você está se reintegrando com a verdade do teu ser. E o teu ser é ilimitado, o teu ser não se limita, porque nós somos fractais da fonte. Nós somos a própria fonte criadora experienciando esses papéis nessa realidade, que é apenas uma grande ilusão. E que por mais que muitas pessoas acreditem que ela é eterna, eu, Keila, na minha perspectiva, através de minha consciência eu sou, sei que apenas estamos de passagem, apenas experienciando. Enfim, essa é a mensagem de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão.